Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Sofonias, a gente não utiliza tanto ele, mas para te ajudar, talvez, está perto do Ageu e do Abacuque, tá? Não sei se te ajuda, mas, enfim. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Temos trazido nas últimas palavras algumas coisas em comum, alguns desafios em comum para cada um de nós e para nós como igreja também. Alguns desafios individuais e também como igreja para esse ano de 2016. E o desafio que nós temos é de crescer espiritualmente. Isso significa amar mais a Deus e amar mais ao nosso próximo. Isso significa crescer em amor. E nessa noite vamos falar a respeito deste crescimento, em que áreas da nossa vida precisamos desenvolver este crescimento espiritual sob a perspectiva de renovação, já que Jesus veio nos renovar, já que a cruz de Jesus, ou seja, o seu sacrifício, não o objeto cruz, mas Jesus e o seu sacrifício, a sua entrega, veio trazer renovação. Então fala assim, Jesus veio renovar. Esse é o título da palavra dessa noite, Jesus veio renovar. Em Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias capítulo 3, versículo 17, está falando a respeito daquilo que Jesus viria ainda a fazer. Sofonias é um profeta que fala muito a respeito do dia do Senhor, fala muito a respeito daquilo que haveria de acontecer, e ele estava profetizando aqui aquilo que aconteceria quando o Filho de Deus viesse a essa terra e começasse e terminasse de cumprir o seu propósito. Muitas das coisas que Sofonias falou já aconteceram em Jesus, mas muitas coisas que Sofonias profetizou ainda vão acontecer no futuro. Quando a gente fala a respeito de reino de Deus, e nós falamos disso no final do ano passado, a gente entende que o reino de Deus está em nós por meio do Espírito Santo, mas que um dia o Senhor reinará eternamente. Então é agora, mas ainda não é agora, também no futuro. Da mesma forma, ele está falando a respeito de renovação, apontando para os dias de Jesus e para aquilo que Jesus viria fazer. Para nós entendermos um pouquinho melhor, temos que voltar na historinha que a gente já sabe, mas que não pode virar simplesmente uma historinha na nossa vida, que é o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem ter sido criado em perfeição diante do Senhor. Não havia pecado no homem, na humanidade, não havia separação entre Deus e a humanidade, mas como nós sabemos, o homem e a mulher escolheram desobedecer ao Senhor, sabiam aquilo que estavam fazendo e quiseram ser independentes de Deus. A partir daí, colheram os frutos dessa independência em relação ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem, necessitam da glória de Deus, estão afastados. E a Bíblia diz também que não há meio para que nós possamos chegar até Deus, a não ser por meio de Jesus. Não existe meio de chegar até Deus, a não ser por Jesus. É como se Deus tivesse criado tudo novinho em folha, mas o homem entrega este controle, a sua própria decisão, o seu livre-arbítrio, à humanidade, e a humanidade escolheu se afastar de Deus. E aí colheu os frutos disso, e veio o pecado, e com o pecado, que é a independência de Deus, vieram os pecados, que são os filhos deste pecado, e que são a depravação, e o fato do ser humano se afastar cada vez mais de Deus, e por isso que existe tanta coisa ruim neste mundo, porque o homem se afastou de Deus. Essa é uma pergunta que é muito feita: por que existe tanta maldade? Por que existe tanta coisa ruim neste mundo? E eu digo, existe tanta coisa ruim neste mundo porque o ser humano se afastou de Deus, porque ele precisa de Deus,
porque é como se ele tivesse escolhido, e ele escolheu um caminho de morte, de separação eterna diante do Senhor. Mas aí Deus veio com o seu plano eterno, veio com o seu plano maravilhoso de renovar todas as coisas. E ele começou a fazer uma obra, e ele começou a escolher alguns homens para o representarem aqui na terra. Escolheu Noé em seus dias, depois escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão, e de Abraão descendeu o povo de Israel, com o qual Deus fez uma aliança, e o povo que representava a Deus nessa terra, e deste povo um dia veio o Salvador Jesus para de uma vez por todas, dar o passo, fazer aquilo que era necessário para que houvesse essa renovação. Então é como se Deus, por meio de Jesus, e a Bíblia diz isso, quisesse novamente reconciliar o mundo a Ele mesmo, quisesse reconciliar as pessoas com Ele. Olha, está perdido, está longe, está distante, está envelhecido, está corrompido, está enferrujado, está detonado pelo pecado. Mas Jesus é a renovação. Jesus veio para que seja possível todas as coisas se fazerem novas, e com isso influenciar toda a nossa existência, com isso influenciar a nossa eternidade, mudar o nosso destino. A renovação que Jesus veio trazer, veio nos afastar do mal, principalmente do mal eterno, veio nos afastar principalmente do pecado, que é a separação entre nós e Deus. Sabe, o pecado de independência, de viver como se Deus não existisse, de não ligar para aquilo que o Senhor pensa, para aquilo que Ele intenta nas nossas vidas, e nem ligar para o seu plano. Contra este mal, contra este problema, que é o maior problema que a humanidade poderia ter, que é o problema do pecado, esta situação de estar longe de Deus, é que Jesus veio renovar. Jesus veio fazer novas todas as coisas. Jesus veio para que não houvesse mais separação. Jesus veio para que nós pudéssemos novamente estar com Deus, e isso influenciar toda a nossa eternidade. Afinal de contas, você é eterno. Você foi criado por Deus. A Bíblia diz que nós somos frutos do sonho de Deus. Então você, diga assim, eu. Sabe? Que isso é algo pessoal mesmo. Eu sou fruto do sonho de Deus. Eu sou plano do Senhor. Eu não nasci aqui por acaso. A Bíblia diz que nós existimos pelo louvor da glória de Deus. Então você, que é um ser eterno, eu que sou um ser eterno, temos o nosso destino eterno alterado quando nós entregamos a nossa vida ao controle do Senhor. Temos a nossa eternidade trocada de destino. Antes, destinados ao inferno, à perdição, não porque Deus quer enviar alguém ao inferno, porque a Bíblia diz que é do interesse do Senhor que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas porque o ser humano escolhe este caminho de independência em relação a Deus, e Deus tomou essa iniciativa ao enviar Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso pode influenciar, isso pode renovar toda a minha existência. Sabe, a minha eternidade, a minha realidade aqui, a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de enxergar as pessoas, a minha maneira de trabalhar, de estudar, de lidar com a minha família, a minha maneira de lidar com as finanças, a minha maneira de viver, de existir nessa terra é transformada quando eu entendo este plano de renovação trazido pelo Senhor, quando eu entendo aquilo que Deus quer comigo, quando eu entendo que eu sou precioso sim para o Senhor, que eu valho o preço do sangue do Filho de Deus, que foi enviado até aqui para morrer por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus contemplava e se alegrava com o fruto do seu penoso trabalho. Isso significa dizer que Jesus olhava para as nossas vidas hoje, mudando de destino, estando indo para o inferno, mas não mais, agora voltando-se para Deus, sendo renovados. E Jesus se alegrava com isso, e isso o motivou a continuar, a ir adiante e até o fim. Morreu, ressuscitou e reinará eternamente, e para sempre, para sempre, para sempre será Senhor. É isso que acontece. Este é o plano de Deus, um plano de renovação para mim e para você. E esse plano se cumpriu em Jesus. Acompanha comigo um texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
Com essa parte até aqui, eu gostaria que você entendesse a grandiosidade deste plano de renovação de Deus. Que você entendesse um pouquinho mais a respeito da obra de Jesus nessa terra, o que isso tem a ver com você, que Jesus veio sim por você, que Jesus veio por mim, por toda a humanidade, mas individualmente ser o nosso mediador entre Deus e os homens e fazer novas todas as coisas, dar uma oportunidade de renovação. Diz assim, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. É isso que Jesus veio fazer. Um antes e um depois na nossa vida. Mudar quem nós somos, em essência, não mais mortos em nossos delitos e pecados, mas filhos de Deus, súditos deste rei, estando debaixo da sua autoridade, da sua soberania. Isso significa que os nossos pecados são apagados. Pensa que presente maravilhoso ter os nossos erros apagados mediante arrependimento, mediante reconhecimento de que eu sim firo a santidade de Deus quando eu peco, mas quando eu me arrependo e quando eu entendo que aquilo que eu faço fere a santidade de Deus, Ele é poderoso para apagar estes pecados. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Isso é uma chance de renovação, isso é um presente de graça, porque eu não mereço, você não merece, mas de graça Ele nos dá esse presente, que é sermos novas criaturas. E a partir daqui, te dá uma oportunidade de viver como uma nova criatura. Te dá a oportunidade de não mais viver como se Deus não existisse, não mais viver como se Deus fosse apenas uma parte da sua vida no sentido religioso da palavra, como se Deus fosse mais alguns compromissos que você tem, ou como se Deus fosse apenas alguém para gerar uma moralidade, ou seja, saber o que é certo ou o que é errado aqui na terra. Deus é muito mais do que isso. Deus é a oportunidade de você viver com um propósito e de você principalmente viver eternamente com o propósito depois que você partir dessa terra. É a oportunidade de vida, oportunidade única de vida. Sabe, essa palavra de renovação, de esperança, de que há um futuro, é muito dita por todos os lugares. Quem não quer uma segunda chance? Quem não quer uma oportunidade de começar tudo de novo? Quem não quer uma oportunidade de fazer todas as coisas novas? E nós vemos o ser humano tentando de muitas formas encontrar essa renovação. Nós encontramos no Espiritismo, quando dizem que você é renovado pelas muitas reencarnações e você vai se aperfeiçoando cada vez. Tantas outras religiões falam a respeito disso. As religiões orientais falam que você vai se aperfeiçoando conforme você fica com a mente mais, consegue ter mais controle sobre o seu corpo e a sua mente. Outras tantas pessoas que, tendo religião ou não, dizem que você vai se renovando conforme você vai praticando e fazendo coisas boas aqui nessa terra. Eu quero dizer para você que só existe uma maneira de você experimentar renovação de verdade na tua vida, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Você não vai reencarnar. A Bíblia diz, o ser humano foi dado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. A Bíblia diz que nós não somos salvos por boas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, olha, eu fui salvo porque eu fiz isso ou fiz aquilo, mas nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus, pelo um presente que nós não merecíamos, mas que Ele nos deu. E o Espírito Santo é o selo, é a garantia dessa renovação na nossa vida, dia após dia, dia após dia. E você inicia, ou você continua essa jornada de renovação todos os dias da sua vida. E é aqui que eu quero entrar de uma maneira mais prática, o que isso tem a ver com as minhas atitudes, o que isso tem a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu vivo, com as minhas companhias, com aquilo que eu faço todos os dias. Nós precisamos, como servos do Senhor, como filhos de Deus, viver essa renovação em
todos os aspectos da nossa vida. E eu ficaria muito feliz se você saísse daqui nessa noite fazendo um balanço daquilo que você tem vivido e você comparasse isso com o plano de Deus para você. Sabe, esse plano de renovação, este plano de uma vida eterna ao lado do Senhor, mas que uma vida aqui nessa terra que vale a pena, uma vida que tenha propósito, uma vida que cumpra os propósitos de Deus aqui. Então eu vou abordar 3 aspectos aqui que Jesus veio renovar nas nossas vidas, e isso pode mudar muita coisa na nossa existência. Assim como você, eu também preciso, todos nós precisamos entender e colocar em prática isso aqui. Primeiro versículo que eu quero que você acompanhe comigo, Romanos 12, 2. Um versículo muito conhecido da Bíblia, que vai falar a respeito da renovação da nossa mente. Primeira parte, então, que nós precisamos renovar, experimentando essa renovação que Jesus veio trazer, são os nossos pensamentos, é a nossa mente, é aquilo que ocupa a nossa cabeça. Isso envolve também as tuas convicções, as tuas crenças, isso envolve também aquilo que você pensa a respeito de tudo aquilo que te cerca. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, não se amoldem a este mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se ou deixem-se ser transformados pela renovação da sua mente. Eu e você precisamos caminhar dia após dia renovando a nossa mente. Dia após dia renovando aquilo que passa pela nossa cabeça. Sabe, quando nós nos entregamos a Jesus, fisicamente pode continuar tudo igual. Fisicamente, olha aqui, eu continuo, aqui você continua, e tudo continua igual. Amanhã é segunda-feira e nós vamos trabalhar, né? Nós vamos viver, nós vamos estudar, nós vamos fazer aquilo que tivermos que fazer. Mas, espiritualmente, tudo muda. Espiritualmente, tudo se transforma quando eu estou nesse processo de renovação. Então, eu preciso renovar minha mente para entender que existe um mundo físico, mas existe também um mundo espiritual. Um mundo espiritual que é mais real do que este reino aqui, natural. Afinal, aquilo que é espiritual, que é Deus, criou aquilo que é natural, aquilo que nós conseguimos enxergar, apalpar e manipular nessa terra. Tudo isso existe sim, mas muito mais real do que isso é o mundo espiritual. E neste mundo espiritual existe um Deus todo-poderoso que já fez a parte dele enviando Jesus e que hoje convida cada um de nós a crescermos e mudarmos a nossa forma de pensar. E existe também um inimigo de Deus que é um aproveitador. Um inimigo de Deus que desde o começo foi um aproveitador, gerando aquela dúvida em Adão e Eva, enganando o ser humano para que ele se afastasse de Deus por sua própria escolha, mas influenciado pelo inimigo. E ele busca a cada dia nos derrotar, nos derrubar. E eu não quero dizer para você que em todas as situações da sua vida existe ação direta do inimigo de Deus, mas em muitas delas existem. Por isso nós precisamos estar atentos espiritualmente, entendendo que muitas coisas sim são naturais, mas muitas coisas sim são espirituais. Eu preciso estar atento na minha vida, onde o inimigo está alcançando vantagem sobre mim. Em que área? Aquilo que tem alcançado os meus pensamentos. Em que área o inimigo tem alcançado vantagem sobre mim? Talvez na área de dúvidas. Sabe, dúvidas movem o mundo. Dizem que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Essa dúvida é algo que Deus colocou no nosso coração para que nós sejamos curiosos, para que possamos descobrir, nos desenvolver. Então, duvidar não é essencialmente ruim, mas quando você deixa a dúvida minar a sua fé, você entra num campo perigoso. Quando você deixa que a dúvida a respeito das coisas que você não sabe explicar domine aquilo que você sabe explicar pela palavra de Deus, que você entende pela palavra de Deus, aquilo que você vive com Deus, a sua experiência com Deus, as suas experiências com Ele,
aí você entra num terreno escorregadio e perigoso. Sabe, nós estamos cercados por todos os lados de dois extremos muito importantes. Nós vivemos no Brasil, que é um país culturalmente muito místico. Então, para onde você olhar, tem coisas místicas, tem coisas que não se podem explicar em todos os lugares, várias religiões misturadas, um monte de coisa acontecendo, e as pessoas explicando de uma maneira mística, enquanto ocorre uma mistura tão grande entre cristianismo, religiões africanas, entre uma superstição aqui. Olha, não, se você passar debaixo da escada, um gato preto passou na sua frente, é sexta-feira 13, isso e aquilo, misturando agora com as superstições que vêm do hemisfério norte, com todas as suas misturas e tudo mais. Nós vivemos em um país cercado por estas coisas místicas, e existe uma tendência de colocar as coisas de Deus que não se podem explicar em um balaio só, né? Como dizem, colocar no mesmo lado, fazer como se fosse uma separação na nossa cabeça entre aquilo que eu posso explicar e aquilo que eu não posso explicar, e colocar Deus no mesmo lugar do que algumas dessas superstições, do que algumas coisas que não passam de folclore, tantas vezes influenciadas pelo inimigo de Deus, tantas e tantas vezes influenciadas pelo inimigo de Deus. Saiba, Deus é real, Deus existe, né? Como pela graça de Deus tem sido pregado no mundo inteiro, Deus não está morto, muito pelo contrário, Ele vive em mim, vive em você, vive em todo aquele que crê e aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Sabe, nós não podemos nos deixar abalar por tudo isso e cair no outro extremo, que é o excesso de racionalismo, em que tudo tem que ter uma explicação racional, em que tudo eu preciso explicar do meu jeito. Eu quero pegar Deus em sua infinita grandeza e colocá-lo dentro da minha caixinha das minhas explicações. E eu quero que Deus obedeça às minhas regras de entendimento. Você nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir. Porque nós somos seres humanos, criaturas frágeis, pequenas, perto de um Deus que é eterno, que é grande e que é infinito em sabedoria, em bondade e graça. A Bíblia diz: os planos do Senhor não são como os planos de vocês. Os planos do Senhor são muito mais altos do que os planos de vocês. Quem pode entender a mente do Senhor? Quem pode descortinar aquilo que está passando pela mente do Senhor? Ninguém, nenhum ser humano. O que eu quero dizer com isso não caia no extremo de colocar Deus misturado com tantas coisas. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele pode te salvar. Misticismo algum pode te salvar. Sabe, nenhum tipo de contato com o mundo espiritual que não seja por meio de Jesus pode te salvar. Nenhum contato com nenhuma entidade de qualquer espécie que não seja Jesus, que não é uma entidade, mas que é o Rei, o Criador do céu e da terra, juntamente com o Senhor, pode te salvar e pode mudar nada na tua vida. E não caia no outro extremo de querer explicar aquilo que não se explica, de querer entender com a tua cabeça aquilo que não se entende. Por isso que a fé é um presente de Deus a todos nós. A fé, e a gente deve alimentá-la. Então não busque aquilo que enfraqueça a sua fé, não encha a sua cabeça com coisas que enfraqueçam a sua fé. Antes disso, encha a sua mente com aquilo que vai te levar para mais perto do Senhor. Renove a sua mente a cada dia, com os princípios do Senhor, com os valores da sua palavra, com aquilo que Ele tem para você. Sabe, o reino de Deus tem princípios e valores, pensamentos diferentes do que a presente ordem deste mundo, do que aquilo que naturalmente nós mesmos pensaríamos. No reino de Deus, nós temos que perder para ganhar. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, vai ganhar, Jesus disse. Isso significa para nós que eu devo entregar tudo aquilo que eu sou ao Senhor. Entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou e dizer: Senhor, eu sou teu, eu vivo para ti. Isso significa um posicionamento espiritual de dizer: Senhor,
Se for para perder o que eu tiver que perder, eu perco para ganhar, porque o Senhor é o meu bem mais precioso. É aquilo que me importa mais. Eu não estou falando de nada físico ou material, eu estou falando de um posicionamento de entrega ao Senhor. Sabe, no reino de Deus, para ser grande, tem que servir. Sabe, no reino de Deus, você quer crescer, você quer ser mais para Deus, você tem que servir mais, você tem que amar mais, você tem que demonstrar mais amor, não mais poder, não mais controle, você tem que servir mais, tem que olhar mais para o outro, menos para você. É difícil para nós, com a nossa tendência egoísta. Esse é o reino de Deus, por isso precisamos renovar a nossa mente. Sabe, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sabe, nós precisamos buscar o Senhor e os seus valores. O que o Senhor considera certo é certo. O que o Senhor considera errado é errado. Não importa quanto a sociedade muda, não importa quanto as pessoas mudem, Deus é Deus. Não importa aquilo que digam a respeito de família, a respeito de orientação sexual, a respeito de tantas outras coisas, Deus é Deus. Deus criou homem e mulher. Deus criou para que assim pudessem viver. Então não importa que todo mundo diga ao redor, olha, mas veja, não é bem assim. Olha, todo mundo pode amar. E eu digo sim, todo mundo pode amar, todo mundo pode e deve aceitar uns aos outros. Eu digo sim, devemos amar uns aos outros, aceitar uns aos outros. Mas isso não significa dizer de forma nenhuma que está certo aquilo que está errado. Estou falando claramente a respeito de homossexualidade, quando a Bíblia diz que isso desagrada ao Senhor, quando a Bíblia diz que é pecado. Então não estou dizendo para ninguém, e isso não é bíblico, nós fazermos discriminação no sentido de queremos, desejarmos o mal para alguém, ou principalmente fazer o mal a alguém, ou dizer coisas ruins, ou humilhar alguém. Muito pelo contrário. Estou dizendo que nós, como servos de Deus, temos que amar. Mas amar significa também saber e viver aquilo que é certo e aquilo que é errado. E Deus criou homem e mulher. Então Deus criou o homem para ser homem, criou a mulher para ser mulher. Deus ama a família, Deus ama o casamento vivido, bem ajustado entre um homem e uma mulher, criando seus filhos. Esse é o intento do Senhor. E nós, como igreja, no meio de um mundo que prega tantas coisas, aponta para tantos caminhos que nós não sabemos nem para onde olhar, nós devemos entender de uma maneira tranquila, de uma maneira sem medo, dizermos aquilo que nós pensamos. Não precisamos ofender ninguém, mas nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. E de uma maneira geral, sempre a palavra de Deus vai ofender alguém. De uma forma geral, de uma maneira geral, quando nós dizemos que, olhando para toda a realidade do Brasil, que Deus odeia a corrupção, nós estamos ofendendo alguém que justifica aquilo que faz, justifica essa corrupção por isso ou por aquilo, ou no Brasil é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim que funciona. Sabe, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E se a palavra de Deus nos ofende, mas nos muda de lugar, é isso mesmo que ela está aqui para fazer. Amém, gente? Tendo entendido isso, quero entrar numa outra parte. Gostaria que você pegasse comigo Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61, nos versículos 1 a 3. Jesus citou essa passagem aqui, certa vez que ele esteve na sinagoga, na igreja daqueles dias, e ele citou essa passagem, se referindo, assumindo ela como a sua missão também aqui nesta terra. Diz assim Isaías 61, 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Diga, coração quebrantado. Sabe, olha que ele veio cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Olha que legal! Consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, o óleo da alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido.
Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua justiça. Eu quero dizer com esse texto é que Jesus veio para renovar, além dos seus sentimentos, além dos seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Jesus veio renovar aquilo que você sente. Jesus, assumindo esse texto aqui, diz, olha, enviou-me para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Eu fui pesquisar a respeito deste conceito aqui de coração quebrantado, e neste texto não está se referindo àqueles que se derramam diante do Senhor. Está falando com aqueles que se encontram com as suas emoções quebradas, que se encontram com o seu coração quebrado, com os seus sentimentos oprimidos, destruídos. Sabe, quando usa aqui palavras tipo cativos, prisioneiros, tristes, aqueles que choram, está falando a respeito das mazelas, das durezas que nós enfrentamos em nossos sentimentos no dia após dia. E eu quero dizer para você, Jesus quer renovar a sua maneira de sentir. Jesus quer curar os teus sentimentos. Jesus quer curar as tuas emoções. Jesus quer veio para dizer para você que você não precisa mais viver por aquilo que você sente, mas que você pode ultrapassar tudo isso. Jesus quer dizer para você que você não precisa mais viver abalado pelo esgotamento emocional. Você não precisa mais viver preso pela rejeição. Que você não precisa mais viver atribulado pelas pessoas que te feriram e que hoje você não consegue soltar e guarda a mágoa dentro de você. Sabe, não precisamos viver oprimidos pelos nossos sentimentos. Não precisamos viver presos nas nossas emoções. Jesus é a renovação. Jesus veio para renovar. Jesus disse em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. E nós lemos o texto, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, sentimentos velhos que te prendem, sabe, sentimento de tempo todo de derrota, sentimento de inferioridade, sentimento de tristeza, não aquela tristeza que dá quando alguma coisa acontece, isso acontece, isso é natural, o que não é natural é dia após dia, vivemos bombardeados e guardarmos aquela mágoa, aquele sentimento ruim, aquelas coisas que destroem a nossa maneira de sentir e afetam inclusive o nosso corpo, já que sabemos que hoje grande parte das doenças tem a sua origem, o seu agravamento, de uma maneira psicossomática, ou seja, o seu sentimento, as suas emoções, aquilo que você tem dentro, afetando aquilo que você tem fora. Isso é fato, todos os cientistas, todos os médicos sabem disso, por isso nós precisamos correr para a fonte certa. Precisamos correr para o Senhor Jesus, que é poderoso para nos renovar, para nos salvar. Sabe, existem formas de você fazer isso. Sabe, uma das grandes maneiras que Deus tem usado para nos abençoar nesse sentido, tem sido através do discipulado 1 a 1, tem sido quando você decide abrir o teu coração para alguém. Quando você conversa com alguém a respeito de situações e pede um conselho da parte do Senhor para essa pessoa. E alguém que é um pouco mais maduro que você na fé vai te auxiliar a vencer essas situações e vai orar junto com você e vai estar junto contigo para aquilo que você precisar. Sabe, nós temos outras ferramentas para isso, como o encontro com Deus tem sido uma ferramenta maravilhosa, o encontro de transformação tem sido essa ferramenta há tantos anos de cura, o seminário Veredas Antigas, que volta e meia nós temos aqui na igreja, sabe, ferramentas para que possamos nos apropriar espiritualmente dessa cura para os nossos sentimentos, daquilo que Jesus tem para nós. Sabe, a Bíblia dá um exemplo muito legal, quando nós estamos com as nossas forças caindo, quando nós nos sentimos fracos, nos sentimos prisioneiros dos nossos sentimentos, a Bíblia dá o exemplo da águia, que nós renovaremos as nossas forças assim como a águia. Sabe, a águia passa por um processo de renovação muito especial, ela passa um tempo sofrendo, ela fica toda depenada, ela tem que até mesmo quebrar o seu próprio bico para que possa nascer um novo, e ela passa por um processo de renovação fantástico, mas quando termina esse processo de renovação, ela alcança voos mais altos e ela pode seguir o seu caminho livre, voando para onde quer que ela precise ir. Sabe, muito mais, se Deus cuida da águia,
muito mais de cada um de nós. Muito mais de cada um de nós. Sabe, Deus não mandou Jesus para morrer pelas águias. Jesus morreu por mim e por você. Ele nos ama de uma maneira especial, Ele nos conduz de uma maneira especial. Então não se conforme em estar aprisionado. Sabe, eu digo isso porque tantas vezes nós queremos negar aquilo que é verdade na nossa vida, em que nós estamos de alguma forma sendo aprisionados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela falta de perdão, quando a gente sabe o que a pessoa fez de errado. E não estou dizendo que ela não fez, porque as pessoas fazem coisas erradas para você, você faz para as pessoas. Talvez coisas humanamente imperdoáveis, em que toda justificativa que você possa dizer está certa quando você diz, não merece o meu perdão, não merece o meu perdão. E a gente fica guardando e segurando aquele rancor a respeito de alguém. E eu quero dizer para você que eu e você também não merecíamos o perdão de Deus. Não merecíamos, mas nós somos perdoados. E agora nós não perdoamos as pessoas com a nossa vontade ou não vontade, falta de vontade de perdoar. Nós perdoamos as pessoas porque o Senhor nos perdoou, então nós podemos também perdoar. Isso vai trazer livramento para você. Isso vai trazer livramento para você. A oração do Pai Nosso diz, olha, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, da mesma maneira que eu perdoar os outros, o perdão de Deus vai conseguir me alcançar. E para isso, quando isso acontecer, você pode ter certeza que você vai experimentar uma renovação na sua vida. Então não se conforme em guardar um rancor, em guardar uma mágoa, em segurar pessoas, não importa o que elas tenham feito. Não vai morrer por causa do pecado do outro. Sabe, tentando trazer de uma maneira mais alegre isso, né? Dizia o Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É verdade, tá? É verdade. Nunca você vai conseguir e ela vai te envenenando aos pouquinhos. E para a gente terminar, pega um textinho comigo, 1 Coríntios capítulo 6, você já estava aí perto? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Diz assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por um alto preço. Quer dizer, que as suas ações, que as minhas ações possam ser diferentes quando eu experimentar a renovação de Deus. Quando Jesus veio para renovar, Ele veio para renovar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de agir. Tem que se refletir na prática aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço de Deus. O que eu tenho falado? O que eu tenho proferido com os meus lábios? Mentiras? Verdades? Eu tenho usado a minha boca para ofender ou para fazer o bem? O que eu tenho feito? Como eu tenho tratado as pessoas perto de mim? Como eu tenho lidado com o meu dinheiro? Como eu tenho sido honesto ou não? Como eu tenho sido um bom pai, um bom marido? Como eu tenho sido um bom funcionário, um bom patrão? Que quer que envolva as nossas atividades diárias? Como temos vivido? Jesus veio renovar e veio também para renovar a nossa maneira de agir. Sabe, uma coisa que eu vou me deter aqui é a respeito do domínio próprio, quando a gente vai tratar e vai lidar com os outros. A Bíblia diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Quer dizer, quando você esquentar a cabeça, não peque. Esquentar a cabeça vai acontecer. Nós somos seres humanos e temos emoções colocadas por Deus. Então a gente fica nervoso, às vezes fica mesmo. Mas quando a gente ficar nervoso, não podemos perder a cabeça, não precisamos pecar. Isso significa, guarde-se de falar aquelas verdades que você quer dizer quando você fica nervoso. Tá? Mesmo que seja verdade, tem verdades que são piores do que mentiras quando você usar para ofender os outros. Ou ao contrário, usar mentiras e calúnias. Quando você fica irado, às vezes você fala tantas coisas, e eu falo tantas coisas que depois a gente fala, por que eu fui falar aquilo? Não deveria. Isso ofende, isso fere as pessoas, isso destrói relacionamentos, isso acaba com relacionamento entre pais e filhos.
Pais, mães, cuidem com aquilo que você vai falar para os seus filhos na hora que você estiver nervoso. Isso fere muitas vezes a identidade da criança. Quando você diz, você não presta, você nunca faz nada certo. A criança acredita naquilo que você fala. A criança acredita naquilo que você fala. E você não quer, não, mas eu só falei, não é que eu penso isso. É mesmo? A criança pega aquilo como verdade e fica batendo aquilo a vida inteira, dizendo, eu não peço para nada mesmo. Foi meu pai e minha mãe que, como eles sempre falavam para mim, eu nunca vou dar nada na vida. Gente, vamos afirmar, vamos colocar os princípios da palavra de Deus. Da mesma forma, quando a gente esquenta a cabeça, quando a gente se ira, muitas vezes a gente peca contra o marido, contra a mulher, no sentido de dizer e de ofender e de realmente querer machucar naquele momento, porque a gente se sentiu ferido também. Não precisamos ferir só porque estamos feridos. Encontre o seu método, encontre o seu jeito. Se você precisar contar até 10, conta. Se você precisar sair dar uma volta, saia. Se você precisar ficar bem quietinho um momento e conversar depois, converse. Mas não deixe que esses momentos tirem a beleza dos seus relacionamentos e aquilo que pode se tornar. Amém, gente? Tendo essas coisas, a gente conversado, a gente falado a respeito disso, não tem como a gente sair daqui sem responder alguma coisa para Deus. Não tem como a gente sair daqui sem dizer para o Senhor, Senhor, nessa área da minha vida, nos meus pensamentos, meus sentimentos, nas minhas atitudes, eu preciso viver a renovação que o Senhor tem para mim.